Quais são os efeitos colaterais, gente, dentro da gente, quando a gente absorve a energia de uma terapia? E a gente não conseguir se desconectar, e aquilo ficar reverberando na nossa cabeça, às vezes, muitas das vezes na nossa vida. E quando a gente não consegue se desconectar, a gente carrega a história para dentro do que reverberou na nossa dor. Que é o que aconteceria quando eu desisti de atender aquela paciente que passava por uma dor emocional, que ligada à traição, ligada ao abandono, que era muito parecida com a minha. Né? Então, eu já sabia do histórico dela, porque eu já atendi ela há algum tempo. Quando eu cheguei lá, que eu percebi que, calma aí, quando eu entrasse para atender ela com os cristais, com o reiki, né, com todas as terapias holísticas que eu trazia, eu iria entrar no campo dela e aquele campo ia reverberar no meu que não estava curado, que estava muito pelo contrário, estava com uma ferida sangrando. Eu ia ficar mal, eu não ia saber desconectar. Porque eu não ia saber como eu vou desconectar do quê? Se eu não sei se o que é meu, se é dela. Então eu não vou entrar. Eu vou passar para uma outra pessoa, vou esperar eu conseguir curar essa ferida, vou realmente dar um tempo para que aquela ferida possa dentro de mim sarar e aí sim eu conseguir reconhecer o que é meu e o que é dela. Mas com aquela ferida que eu estava naquele momento, não ia conseguir dar conta da ferida dela. Então ia reverberar. Então a maior dificuldade, assim, os efeitos que causam na gente, a gente não conseguir desconectar da história do outro, porque reverberou na nossa dor. Então, por isso que é importante a gente conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos frágeis. E quais são os meus pontos frágeis? Né? O que mexe muito comigo? Quais são os meus pontos fortes? Eu consigo lidar muito bem com isso. Eu tenho tendência a trazer muitas mulheres abusadas, sempre. Né? Isso tem a ver com a minha história. Né? Na minha história, eu passei por abusos. E eu também tenho histórias de cura de abuso muito, muito importante. Então, eu consigo hoje olhar para o abuso de uma maneira completamente diferente. E eu sei que eu só consigo lidar com ele e vem mulheres para mim em relação ao abuso, porque eu consegui olhar para o meu de uma outra maneira. E também consigo ter uma empatia enorme, porque eu acho que nenhuma mulher no mundo deveria ter passado por abuso. Acho que a gente deve viver num mundo que isso nunca deveria ter acontecido. Mas não é a nossa realidade. Então, eu consigo olhar para essas mulheres com um olhar muito, muito feminista, muito tenda vermelha, muito empático, muito feminino, muito acolhedor, vamos, né, trazer. Então, por isso que eu sei que é a história que a maioria delas trazem. Mas também a maioria das mulheres, né, 90% das mulheres já passaram por algum abuso, seja sexual, seja emocional, seja mental. Então, é meio difícil a gente falar que alguma mulher não passou. Até mesmo aquelas que não trazem consciência disso. Então, o que é importante hoje, né, quando a gente fala de efeitos colaterais que esse problema, que é absorver a terapia, traz para a gente? O não saber descarregar e não reconhecer as suas feridas. E quando a gente consegue identificar os nossos problemas, trabalhar as nossas feridas, quando a gente consegue olhar para as nossas dores, nós não caímos nesse abismo, né, gente? A gente percebe e a gente fala, entendi, então aqui não é meu momento aqui. Não quero ir para esse lugar. Eu reconheço a dor do outro, reconheço a história do outro e sei que aquela história não me pertence, mas que pode reverberar em mim em algum lugar. Então, quando a gente percebe que as nossas feridas, a gente não deixa com que a ferida do outro misture com a nossa.